O objetivo que perseguimos neste vídeo não é negar a fome soviética que teve altos picos de 1932 a 1933. Esta tragédia de fato ocorreu. Buscamos aqui, única e exclusivamente, desmistificar a ideia de que a fome foi gerada artificialmente para matar o povo ucraniano. Para isto, realizamos uma vasta pesquisa obra de diversos historiadores, que realizaram uma investigação gigantesca nos arquivos abertos da extinta União Soviética, e não encontraram evidências factuais que permita a defesa da tese de que a fome foi gerada intencionalmente pelo governo soviético. Aqui será apresentado ao público uma alternativa à propaganda hegemônica realizada pelos principais veículos de informação. Apresentamos uma introdução ao estudo do Holodomor, sem, no entanto, esgotar a temática, não para defender os comunistas e Stalin, mas, apenas, para dizer a verdade, nada mais, nada menos. Assim procuramos apenas desvendar a origem do conceito de Holodomor e seu objetivo atual. Estudar o Holodomor significa, basicamente, trabalhar um tema espinhoso, de grande polêmica e que afeta a sensibilidade pública já que, tradicionalmente, afirma-se que boa parte do povo ucraniano foi vítima de um genocídio, causado intencionalmente pela política comunista soviética, para minar a resistência do nacionalismo ucraniano supostamente apoiado pelas massas. Nesta perspectiva, o Holodomor está ligado à produção das emoções, atingindo as gerações mais atuais de ucranianos. O termo Holodomor foi, deliberadamente, cunhado para soar semelhante ao Holocausto. Alguns nacionalistas ucranianos afirmam que a fome causou números espalhafatosos entre 6 a 10 milhões de mortos, a fim de igualar ou ultrapassar os 6 milhões do Holocausto judeu. O título da obra de Chumatsky, Por que um Holocausto vale mais do que os outros, é um exemplo disto. O conceito de Holodomor nasceu entre a imigração ucraniana. Nos anos de 1940 a 1970, trabalhos foram publicados periodicamente no Ocidente, nos quais a fome de 1932 a 1933 foi declarada como um ato planejado da liderança do Kremlin, visando a destruição espiritual e física do povo ucraniano, custando a vida de 7, 10 ou 15 milhões de pessoas. No início dos anos de 1980, a atenção ao Holodomor aumentou dramaticamente. Nos Estados Unidos e no Canadá foram realizadas conferências sobre o problema da fome na União Soviética e até filmes. Monumentos foram erguidos em Edmonton, Winnipeg, Londres e Melbourne, conforme indicado, para as vítimas do genocídio da fome organizado pelo governo soviético em Moscou. A campanha recebeu ampla cobertura da mídia. As embaixadas da União Soviética foram alvo de piquetes organizados pelos representantes da diáspora ucraniana e membros da Organização dos Nacionalistas Ucranianos. O Holodomor, no entanto, por este ângulo apresentado, não visa apenas reescrever o passado histórico do povo ucraniano, nem tão somente substituir a história oficial soviética. Acima de tudo, a propagação do Holodomor visa produzir emoções para controlar o presente e o futuro, assim como o chamado massacre de Katyn. Para controlar o presente e quem sabe o futuro, as classes dominantes atuais recorrem à velha prática dos burgueses franceses, e sobretudo, dos imperialistas britânicos, que consiste em dividir os países e os colonizar através do incentivo dos conflitos étnico-nacionais. Através da antagonização das contradições secundárias, o imperialismo procura hierarquizar os povos do mundo todo pelo mais bruto chauvinismo nos mais diversos aspectos, opondo culturas, costumes, religiões, características fenotípicas, sempre buscando gerar conflitos e até financiar grupos separatistas. Por vezes o financiamento dado às nacionalidades distintas de um país advém de diferentes fontes do imperialismo. Em algumas ocasiões, a fonte é diretamente o imperialismo estadunidense ou as potências imperialistas de segunda escala, como Inglaterra, França, Alemanha e a Europa em geral. Em uma sociedade plurinacional, os imperialistas permeiam diferentes apoios, onde a autodeterminação implica, em regra, na separação territorial. Dificilmente apoiam a comunhão nacional e a autodeterminação que implicaria estimular o sincretismo e o respeito à diversidade cultural em um só país. Em contrapartida,
são contra o separatismo quando exploram qualquer país pela ocupação e administração direta. Como objeto das classes dominantes, atualmente, é desemancipar e, portanto, reinstalar o projeto colonial clássico. Muitos agentes contra-revolucionários procuram colocar em prática, ainda que sutilmente por etapas, velhos preceitos do colonialismo clássico como a proibição dos costumes, línguas e alfabetos. No caso da Ucrânia, em especial, esse projeto está retornando aos poucos através das tentativas múltiplas de suprimir o alfabeto cirílico em proveniência do alfabeto latino, comum tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Pelo menos 5 das antigas repúblicas soviéticas estão a passos largos de consumar o fato. A Ucrânia, por outro lado, tem incentivadores disso no governo. Segundo o historiador Petro Petrovich Tolotko, o tema da fome também tem objetivos do tipo sendo explorado de forma imoral. Os pseudo-historiadores competem para nomear as maiores fatalidades. E algo em torno de 11 a 12 milhões de mortos já foram especulados. Neste sentido, caso isto fosse verdade, não haveria nenhuma população sobrando depois disto. Sem acordo com as teorias atuais sobre a origem da antiga russificação da Ucrânia, com uma linha que enfatiza um passado em comum, somadas à negação de que a fome de 1932 a 1933 foi um genocídio contra o povo ucraniano, insiste Tolotko que tudo não passa de uma forma de orientar a entrada da Ucrânia na União Europeia. Tolotko acredita que não houve perseguição à cultura ucraniana no período de 1932 a 1933. Afirma ele, não aceito essa interpretação de forma alguma, embora aqui na Ucrânia esteja legalmente formalizado e quem não aceita é severamente punido. Ele completa afirmando, mas, ainda assim, não consigo aceitá-la porque sou um historiador e sei que havia fome em quase todas as regiões produtoras de grãos da União Soviética. Quase sem exceção havia fome no Cuba, a região do Volga e o Cazaquistão. Longe de eximir de responsabilidade os comunistas e o Partido Comunista da União Soviética sobre o incidente, Tolotko afirma, o que se pode, evidentemente, é questionar o governo soviético ou os comunistas pela fome. Mas afirmar que a fome foi gerada para a destruição deliberada do povo ucraniano é, claro, uma mentira completa. Tudo isto é especulativo. Nada disso é feito pura e simplesmente à toa. Mas, isso é dirigido contra Moscou, já que proclamamos um rumo para a integração europeia e até o chamamos de nossa escolha civilizacional. Portanto, tudo que é contra Moscou e a Rússia funciona, ao que parece, para a integração europeia. É certo que a nossa posição se distanciará um pouco dessa abordagem, mas, sem dúvida, Tolotko ganha importância não só por ser ucraniano, e sim por ser especialista na história medieval da chamada Rússia de Kiev que aborda a existência milenar conjunta da Rússia com a Ucrânia, passado comum indissolúvel. Analisando os livros didáticos para o ensino fundamental, Tolotko encontrou erros maciços. Os livros são incrivelmente ideologizados. Nos primeiros períodos históricos, tudo era declarado como meramente ucraniano, de Tripoli a Kiev. Assim, esse absurdo é introduzido nos livros didáticos com objetivos atuais, e as crianças, claro, já absorvem essa mitologia. Por exemplo, os ucranianos criaram a Rússia de Kiev. Por um período posterior, após Bohdan-Khmelnytsky, há uma linha negligenciada continuamente. Por fim, esta linha negligenciada aparece como um tipo de buraco negro na história da Ucrânia. Segundo essa projeção, há o estímulo à vergonha no passado como um dos povos ucranianos e soviético-russos, incentivado para se criar um sentimento antissoviético, que atualmente são transferidos para um sentimento contra a Rússia. Como todo e qualquer chauvinismo, esse é transmitido para que se faça o cerceamento russo e que se impeça, portanto, que as antigas repúblicas soviéticas se unam novamente, ainda que não seja sob a bandeira do socialismo. Segundo Tolotko, não há nada de ofensivo no fato de que durante o passado a história da Ucrânia se mistura com a história da Rússia. A Rússia também não existia como tal. Piotr Petrovich Tolotko não é o único ucraniano a sustentar que o Holodomor é uma farsa, e que há uma história em comum entre a Rússia e a Ucrânia.
Pensam como ele os historiadores Georg Tkachenko e Vladimir Pustoboitou quando afirmam: ao longo da guerra a Alemanha de Hitler praticamente não se utilizou o tema do terror pela fome, do qual se poderia ter tirado proveito em termos propagandísticos. Não obstante, eles conheciam as informações autênticas sobre o assunto. E sabiam, acima de tudo, que essa propaganda não surtiria efeito no povo soviético. Assim, pode-se dizer que o consulado da Alemanha na Ucrânia preparou nesses anos relatórios escritos para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Nesta perspectiva, estes documentos estão publicados. O que neles se diz é que o governo soviético não calculou bem os seus recursos. Neste acervo documental, jamais foi referida a possibilidade de uma fome planejada. Nem os alemães, ao fim do regime nazista, davam credibilidade a esta mentira, tal qual eles mesmos fizeram com Katyn. Como já afirmamos, o ganho atual em se recriar o Holodomor, um termo reinventado frequentemente sobre a história soviética, consiste em manter a Ucrânia econômica e politicamente nas mãos dos europeus e estadunidenses, nada mais, nada menos. Na verdade, o Holodomor, em sentido mais filosófico, é um mero ponto de viragem do chamado ilusionismo político, ou prestidigitação política. No que consiste este ilusionismo? Trata-se da manipulação técnica do espectador com truques que, por produzir suas emoções por meio da rapidez no uso das desinformações e imagens, o agride em sua dignidade para levá-lo imediatamente a um culpado por um fato trágico. Transmitem-se imagens horríveis escolhidas em uma série para chocar e que podem ser falsas ou descontextualizadas. Assim, através desse artifício, ou truque, que depende da velocidade com o qual se transmite imagens e desinformações para não permitir tempo de reflexão, provoca-se indignação na opinião pública e esse monopólio de produção emocional é muito relevante para gerar guerras entre os povos por meio do nacionalismo ou sentimento de ameaça à pátria. Assim, o Holodomor não se reproduz sem uma consistente arte performática realizada para entreter a nação principal, aquela que se quer atingir, no caso os ucranianos, e as nações secundárias, aquelas que por proximidade podem sofrer os mesmos efeitos, os euroasiáticos. O medo espalhado sobre uma nação visa contaminar as que estão próximas territorialmente e politicamente. Mas, não basta informar e demonstrar por meio de imagens o que aconteceu de trágico. É preciso culpar alguém por isto. É preciso dar à ilusão um caráter concreto e um inimigo real. É preciso afirmar que quem realizou este ataque artificial e intencional foi um inimigo escolhido a dedo pela hegemonia imperialista como alvo, a Rússia, neste caso. Na alienação colonial, o impossível se consuma como fato, e a história se ressignifica para dar lugar a um mito. Como na mágica praticada por um ilusionista competente, a atenção do público é direcionada para o local onde os fatos não acontecem. Os praticantes desta atividade criam o que Fanon chamou em seus escritos de alienação colonial, sendo peritos na produção das emoções, no controle dos sentimentos e no domínio da psicologia popular. Como afirmou Losurdo, essa se tornou a principal forma de guerra após o fim da Segunda Guerra Mundial. Visando o controle do país-alvo, os imperialistas, exercendo a desemancipação humana, precisam gerar anomia ou alienação colonial. No caso do Holodomor, o objetivo é regredir a Ucrânia a uma nação dependente, sem identidade, portanto, apostam na retirada da identidade à deriva da dominação, deixando o colono inconsciente dos processos históricos e confusos sobre sua verdadeira raiz. Segundo Fanon, o colonialismo não se contenta em apertar nas suas redes o povo, em esvaziar o cérebro colonizado de qualquer forma e conteúdo. Por uma espécie de perversão da lógica, orienta-se para o passado do povo oprimido, distorce, desfigura e o aniquila. Essa empresa de desvalorização da história anterior à colonização adquire hoje a sua significação dialética. Quando se reflete acerca dos esforços dispendidos para realizar a alienação cultural, tão característica da época colonial, compreende-se que nada se fez ao acaso e que o resultado global procurado pelo domínio colonial era efetivamente convencer os indígenas de que o colonialismo vinha arrancá-los da noite. O resultado, conscientemente perseguido pelo colonialismo, era meter na cabeça dos indígenas que a saída do colono significaria para eles o regresso à barbárie, ao aviltamento, à animalização. No plano do inconsciente,
O colonialismo não queria ser compreendido pelo indígena como uma mãe que impede sem cessar que o seu filho, extremamente perverso, caia no suicídio, lance a rédea solta os seus instintos maléficos. A mãe colonial defende o seu contra si mesma, contra a sua fisiologia, a sua biologia, a sua desgraça ontológica. Essa guerra de novo tipo, não convencional, consiste, em partes, na propagação de pseudociência que, para se fazer valer, precisa de outras artimanhas artísticas. O talento para o espetáculo ilusionista é necessário para cobertar os problemas científicos da pseudociência. Reafirmamos, os dotes teatrais, portanto, equivalem a assinalar para uma direção oposta ao local da manipulação. Quando o mágico afirma, é aqui que a mágica acontece, na verdade, quer tirar sua atenção do local real onde sua artimanha ocorre. Insistimos em dizer isto porque o Holodomor nada mais é do que um truque de mestre, que apontando a culpa aos russos, as etnias não ucranianas, para atacar o comunismo, Stalin e o bolchevismo, oculta que é na atual Ucrânia desde a queda da União Soviética que a população diminuiu em mais de 13 milhões de habitantes. Pois bem, o maior genocídio ucraniano, portanto, foi executado após a queda da União Soviética. Neste caso, negam categoricamente que a União Soviética acabou com a fome estrutural secular e periódica das regiões que se instaurou. O cientista político ucraniano Viktor Piroghenko afirmou que as maiores perdas humanas provocadas pela fome ocorreram na população da Ucrânia Ocidental, que na época dos fatos não estava sob o controle soviético. Ainda segundo Piroghenko, até 2012 a Ucrânia era orientada para a amizade com a Rússia, e caso esse sentimento cresça, o temor da volta da União das Repúblicas poderia ser uma realidade. Por isso, este conceito de Holodomor é utilizado para desacreditar o passado como um russo ucraniano e visa associar a Rússia à imagem do inimigo. A política, já diria Norberto Bobbio inspirado por Carl Schmitt, é a atividade de agregar e defender amigos, dispersar inimigos e lutar contra eles. Por vezes, também é a arte de produzir inimigos se necessário. Diante deste contexto é importante se perguntar: quais são os objetivos perseguidos pela elite ucraniana, levantando persistentemente um alvoroço em torno do evento que há muito caiu no esquecimento? No que consiste o conceito de Holodomor e o que ele pretende? Segundo o historiador Andrei Marchukov, em primeiro lugar, o conceito de Holodomor pretende designar o inimigo, tanto real material como metafísico, uma espécie de mal absoluto, que desempenhou um papel fatal na vida da Ucrânia. Em segundo lugar, o conceito foi criado e recriado para incutir na consciência coletiva dos ucranianos o sentimento de uma vítima inocente. Em terceiro lugar, procura convencer a comunidade mundial de que os ucranianos são essas vítimas. Em quarto lugar, quer instilar nesse inimigo um complexo de culpa e impor-lhe obrigações morais e materiais de expiação de sua culpa. Assim, não é por acaso que os líderes ucranianos estão cada vez mais chamando a fome de Holocausto ucraniano, enfatizando que a escala e as consequências do Holodomor excedem o Holocausto judeu. Neste sentido, como Kushma corretamente observou, os processos de consolidação da nação ucraniana ainda estão longe de estar concluídos. Ou seja, concluiu o ex-presidente, a Ucrânia foi criada, agora é necessário criar os ucranianos. Agora é preciso formar um tipo diferente de sociedade moral, psicológica e nacional, com base na principal disposição da ideologia ucraniana, que diz que a Ucrânia não é a Rússia. Por isto, é aqui que o conceito de Holodomor, o genocídio, etnocídio de ucranianos, organizado por Moscou, deve cumprir seu papel. Com o objetivo de criar uma nova sociedade e um novo ucraniano, é dado especial atenção ao período soviético, uma vez que teve uma forte influência na imagem social e cultural do povo, na sua identidade. Durante este período, o parentesco espiritual entre ucranianos e russos foi significativamente fortalecido, apesar até mesmo da política oficial, segundo a qual eram considerados nacionalidades diferentes. Todo o contexto real, uma fome criada por desastres naturais que atingiu toda a região euroasiática, uma crise de grãos cuja culpa também recaiu sobre os produtores de grãos, as crises do capitalismo atuando nas reminiscências do capitalismo de Estado, portanto, no socialismo soviético são a verdade. E essa verdade dificulta a implementação do atual projeto ucraniano.
Nas mentes da geração mais jovem, o passado soviético deveria ser odiado como uma era de opressão colonial e destruição moral e física do povo. Se a fome não se converte em Holodomor, o capitalismo e o imperialismo perdem o cabo de guerra ideológico e novas razões surgem para o retorno do sistema soviético. Para isto, o incidente da fome dos anos de 1930 deve ser retratado como mecanismo originalmente previsto para o desenvolvimento da União Soviética, consequência da rejeição do caminho normal seguido pelo Ocidente, fruto das atividades do regime ditatorial stalinista. O sistema político soviético, bem como tudo com que conviveram várias gerações, seus ideais, conquistas e sucessos, deve ser declarado artificial e falso. Assim, uma base é lançada para a desheroização do passado, com a difamação de feitos históricos, por exemplo, vitória na Segunda Guerra, uma descoberta no espaço, a transformação do país em uma poderosa potência científica e industrial, e abre o caminho para novos heróis e marcos sagrados. Não é por acaso que a campanha de promoção do Holodomor está sendo conduzida em paralelo pelas mesmas pessoas que fazem a revisão da história da Grande Guerra Patriótica, com a exaltação de Stepan Bandeira e da Organização dos Nacionalistas Ucranianos e seu braço armado, a UPA, Exército Insurrecto Ucraniano, em persistentes tentativas de igualar a União Soviética com o Terceiro Reich. Todos esses são elos da mesma cadeia. No próximo vídeo, falaremos sobre outros desdobramentos do Holodomor, tal qual a ideia desenvolvida atualmente de que a fome tinha como função eliminar a resistência nacionalista dos ucranianos ao regime soviético.